Saudações aos colegas profissionais de saúde e segurança no trabalho. Estou aqui para trazer para os colegas a minha opinião sobre dois assuntos, dois em um. No primeiro momento, quero fazer alguns comentários sobre as alterações, as modificações que estão sendo feitas nas nossas normas regulamentadoras, da pressa como tudo isso está sendo feito, de como estão sendo consultadas as partes interessadas. E no segundo momento, eu quero trazer a minha opinião sobre o que eu penso da extinção da NR09. Já adianto que a minha opinião é de que fizeram uma grande bobagem, cometeram um erro na extinção do PPRA. Vamos ver o que eu penso de tudo isso? Quero dizer de início que não sou contra as mudanças, muito pelo contrário. Só penso que essas mudanças elas devem ser pensadas, devem ser planejadas. Todas as partes interessadas devem ser chamadas para o debate, para a discussão. E o que estamos assistindo é uma ansiedade quase que frenética em se mudar tudo. Mudar por mudar, mudar para dizer que fez mudanças naquilo que já existia. Dessa forma, nós não conseguimos um resultado concreto, objetivo e eficaz. E essa ansiedade nas mudanças já chamou a atenção do Ministério Público do Trabalho, na 11ª região, lá em Brasília, que ajuizou uma ação civil pública contestando essa pressa do governo em fazer essas alterações sem se fazer consulta à parte interessada do auditor fiscal, dos auditores fiscais do trabalho. Observou-se que as reuniões da comissão tripartite são feitas às pressas de um dia para o outro e já logo vem um texto com a nova norma regulamentadora. E o resultado disso tudo não se sabe ainda. Numa primeira análise, percebe-se que tem coisas que foram modificadas, trocou-se 6 por meia dúzia. Vou comentar logo em seguida o que eu penso sobre as alterações da NR9, a extinção da NR9. Então, nós temos que agora aguardar aí essa ação civil para verificar se o que já foi feito vai ficar como está ou se vão colocar algum tipo de freio nessa ansiedade de se modificar tudo. E temos que modificar. Nós temos normas regulamentadoras com texto de 1977, totalmente ultrapassadas. Foi muito bem feita a extinção da norma regulamentadora que exigia a inspeção prévia para a liberação de uma empresa. Nos mais de 30 e tantos anos de experiência, eu fiz somente uma atividade nessa de inspeção prévia. A NR15, totalmente ultrapassada. Se você fizer um comparativo lá no anexo 11, na relação dos agentes químicos que geram o direito à insalubridade pelo limite de tolerância, você comparar esses limites de tolerância que ainda temos hoje aqui, que foram retirados da CGIH em 1977. Então, nós temos hoje aqui os limites de tolerância que o mundo utilizava há 40 anos e nós ainda continuamos usando, o que representa uma agressão criminosa contra a saúde do trabalhador. Se você pegar e comparar os limites de tolerância que estão na NR15 para fins do direito à insalubridade, comparando com os limites que hoje estão na CGIH, você vai se surpreender. Quando você pega aqueles textos do anexo 14 da exposição a agentes biológicos, aquilo é uma vergonha.
É um texto de 1977. E aí, o que vem, assim, de uma certa forma, contextualizando, adequando essa defasagem nas normas regulamentadoras, é a Justiça do Trabalho, o TST, através das suas súmulas, modificando os direitos, melhorando a situação, garantindo mais ao trabalhador. Então, ali sim há uma necessidade de modificação. Só que não pode ser uma coisa feita à correria, às pressas, sem consultar quem deve ser consultado. O interesse deve ser tanto do trabalhador quanto do empregador. E no meio desses dois interesses, os profissionais de saúde e segurança no trabalho. Então, vamos ver o que vem pela frente aí. E aquilo que foi modificado, nós vamos ter que nos adequar. E é sobre isso que eu quero agora, nesse segundo momento, tratar das alterações da NR9, da criação do Programa de Gerenciamento de Riscos. Agora aqui eu quero fazer comentários sobre a alteração da NR01 e da NR09, decretando, de uma certa forma, o fim do PPRA, a extinção do PPRA. O PPRA entrou na UTI e já com morte na data certa de março de 2021. A NR01 criou o Programa de Gerenciamento dos Riscos. Diz assim, que as empresas deverão efetuar o gerenciamento dos riscos ocupacionais. E para fazer esse gerenciamento, deverão elaborar um programa de gerenciamento dos riscos. E aí traz um texto falando dos objetivos, do alcance, das metodologias que devem ser praticadas, aplicadas na gestão da saúde e segurança no trabalho. Denota-se claramente que o texto da NR01 tem muito o que está disposto lá na ISO 45001. Procurou-se, então, dar uma aparência de modernidade, comparando com aquela norma internacional, no uso das ferramentas de administração do conhecido PDCA, uma ferramenta de gestão de melhoria contínua, aonde dentro de um círculo se aplica os conhecimentos, as ferramentas de gestão, tais quais o planejamento de P, o D, o desenvolvimento do processo, o C de controle e o A de ação. E ali, dentro da NR01, dentro do Programa de Gerenciamento de Risco, nós temos também mas muita coisa retirada lá da NR09. E aí, onde nós tínhamos, lá na NR09, o texto do PPRA, nós temos agora um texto com o nome de Avaliação e Controle dos Riscos Físicos, Químicos e Biológicos. Na NR01, no Programa de Gerenciamento dos Riscos, a norma obriga a empresa a fazer o gerenciamento de todos os riscos. Não exclui nenhum tipo de risco ou não define exatamente como lá na NR09 definir os riscos físicos, químicos e biológicos. O Programa de Gerenciamento de Risco diz que a empresa deverá gerenciar, monitorar, controlar todos os riscos existentes no ambiente de trabalho. Aí agora eu pergunto, se você pegar todo o texto do Programa de Gerenciamento dos Riscos, somar ao novo texto da NR09, que manda fazer a avaliação e o controle dos riscos físicos, químicos e biológicos,
Você pega esses dois e soma. Eu digo para você que o resultado desses dois programas não garante que você vai ter algo parecido com o PPRA. Dessas alterações que nós vimos até agora, na minha opinião, extinguir o PPRA foi um erro terrível. Comete-se aqui um erro contra a prevenção da saúde e da segurança no trabalho. Digo isso porque eu conheço muito bem o PPRA. Acompanho o PPRA desde que nasceu lá em 1994, as portarias 24 e 25 que criaram o PCMSO e o PPRA. E nesses 26 anos, tenho elaborado milhares de PPRA. E desde o primeiro PPRA, me lembro que tínhamos um texto na época, para nós aquilo complexo. Não sabíamos nem por onde começar aquilo. E aos poucos nós fomos evoluindo na compreensão, nas formas de aplicação daquilo tudo que estava no texto. Começamos a entender o que era o reconhecimento dos riscos, as avaliações da importância de se avaliar quantitativa e qualitativamente. Começamos a entender a importância do monitoramento e do controle, do estabelecimento das prioridades, do que é que vamos controlar, do que é que vamos monitorar antes, de fazermos o cruzamento do tipo de exposição com a gravidade do risco, com os efeitos na saúde do trabalhador, para daí definirmos que tipo de controle vamos fazer, de que forma vamos monitorar. Aí depois aprendemos a desenvolver o cronograma de ações e começamos a perceber do dinamismo que o PPRA tinha. E nesses 26 anos, lamentavelmente, poucos profissionais aprenderam a desenvolver o PPRA. Poucos profissionais conseguem entender, elaborar de verdade um PPRA. É uma minoria de técnicos em segurança e de engenheiros de segurança do trabalho que conseguem perceber lá no nosso bom, velho e falecido PPRA o dinamismo que existe hoje nessa ferramenta que mundialmente é conhecida, a ISO 45001. Quando surgiu a ISO em 2015, nessa estrutura nova, comum a todas as ISO, de cara ali eu percebi, opa, o nosso PPRA de 1994 tem a mesma estrutura da ISO. Já havia feito alguns anos antes, há uns 7, 8 anos atrás, um comparativo da NR9 com a OSA, já falecida também, a OSA 18000. E mostrei que a OSA era estática, não tinha nenhum dinamismo. Era um documento para inglês ver, para você entregar uma série de papeladas lá para um auditor que nem era da área de saúde e segurança do trabalho, tinha que preencher um checklist, você entregava a documentação, ele ticava lá e aí depois fornecia para a empresa uma certificação de que ela cumpria com a saúde e a segurança no trabalho. Tudo para inglês ver. Vamos pegar o nosso PPRA, vamos comparar com a ISO 45001, que é o que de mais moderno existe em termos de ferramenta de gestão em saúde e segurança ocupacional. A ISO utiliza o sistema de administração, de gestão, baseada no PDCA, a sigla PDCA. Planejamento, desenvolvimento, controle e ação. Lá no nosso PPRA nós temos tudo isso
mas poucos conseguem observar. Quando nós falamos em reconhecimento dos riscos e até antecipação também antes, ali nós começamos o P de planejamento. Logo depois que nós fazemos reconhecimento, nós temos que fazer a avaliação. Também faz parte do planejamento, porque ali na avaliação nós verificamos o ambiente que está sendo afetado, os trabalhadores que estão sendo afetados, as fontes, a origem do risco, a forma de propagação, os efeitos na saúde do trabalhador, os equipamentos de proteção individual ou coletivo que devem ser utilizados ali. Ali, então, nós preparamos, nós estamos planejando. Dentro desse processo, nós já começamos a fazer a andar o sistema, que é o desenvolvimento. Já estamos fazendo a prevenção ali. Logo na sequência, nós temos que fazer o controle e o monitoramento. O controle do C, PDC, controle. Para fazermos o controle e o monitoramento, nós temos que fazer as análises das gravidades dos riscos. Nós temos que elaborar as prioridades do que é que vamos monitorar, do que é que nós vamos controlar antes. Aí, então, nós utilizamos dos conhecimentos relacionados com o tipo de exposição do empregado àquele risco, da gravidade do risco, dos efeitos da saúde, na saúde do trabalhador. E aí fazemos uma composição para nós definirmos as prioridades. Dentro do processo de controle, agora do monitoramento. Vamos monitorar este risco em primeiro lugar. Vamos controlar aquele risco. Então já fizemos o P de planejamento, o D de desenvolvimento e o C de controle aqui dentro do PPRA. Agora vamos partir para a ação, para finalizar o ciclo do PDCA, naquilo que chamamos de melhoria contínua, como se fosse um motor girando. Planeja, desenvolve, controla e pratica as ações de melhoria. E para as ações de melhoria, nós desenvolvemos a última parte do nosso documento lá, que é o cronograma de ações. Ali no cronograma de ações, nós já fazemos uma previsão das melhorias necessárias ou daquilo que temos que retificar, daquilo que temos que melhorar. E isso forma um ciclo contínuo. Exatamente o que a ISO 45000 propõe. Talvez o nosso PPRA cometa falhas, quando no seu texto, pelo menos, não existe aquela determinação que tem lá na ISO do comprometimento do trabalhador, do comprometimento da alta direção. Aqui no PPRA não temos aquela obrigação lá da ISO 45000 de descrevermos o contexto da empresa lá no início, das forças externas, das forças internas, dos interesses. Mas afora isso, o PPRA tem todo o ciclo de gestão contido lá na ISO 45001. E aí, para finalizar, temos a análise global. Então, é lamentável que tenha se extinguido o PPRA. E fizeram a extinção, cometeram, para mim, no meu ponto de vista, um crime para mostrar, para atender interesses. Não quero aqui trazer nenhum tipo de denúncia, mas me parece que fica assim, claro que vamos tirar esse PPRA aí, que ele só incomoda, que ele só atrapalha.
E aí, agora, você tem o Programa de Gerenciamento dos Riscos, soma-se com o novo texto da NR9, e juntando os dois, não dá o nosso bom e velho PPRA. Lamento muito, fico triste pela morte do PPRA, mas a vida continua. Espero que você tenha gostado, que você tenha entendido. Se você não gostou, fique à vontade para fazer as suas críticas. Só peço que ao fazer os seus comentários, as suas críticas, que sejam construtivas, que sejam fundamentadas tecnicamente, juridicamente e com respeito. Valeu, obrigado, um abraço, até, tchau.